Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com mais um podcast Vida Plena e hoje nós estamos aqui com 3 entrevistados ilustres que vão estar trazendo aos nossos corações as suas experiências, fazem parte da liderança da Igreja Missionária Vida Plena, tem aí uma nobre missão que o Senhor colocou sobre eles e eles reagiram com a aceitação e vem contribuindo, sim, para a expansão do reino de Deus, para o alcance de muitas vidas. E, claro, no meio de todo esse percurso, estão vivendo naturalmente experiências impactantes que têm também colocado os nossos corações para queimar, ao ouvir, ao sentir tudo quanto eles estão realmente participando. São líderes também das equipes, né, da nossa tão comentada e falada na nossa igreja gincana, das lamparinas acesas, baseado em Mateus 25, esse tempo que o Senhor trouxe para reavivar os nossos corações e manter sempre ativo o principal objetivo da Igreja de Cristo, que é viver a maior promessa da Bíblia, o arrebatamento. Mateus 25 fala justamente das virgens prudentes e insensatas. Dias atrás eu comentava com meu filho que se uma pessoa memorizar Mateus 25 e conseguir viver na prática a instrução desse texto, dificilmente, ou talvez até impossível, essa pessoa perder a salvação. Porque ali vai ativar nela todo o verdadeiro modelo de um crente salvo em Jesus. Manter a prudência, as lamparinas acesas para o encontro realmente com o noivo, também viver todas as experiências praticadas ali e sugeridas em Mateus 25, né? Visitar o preso, atender realmente aos necessitados, tudo está ali, uma cartilha da salvação, digamos assim. E é dentro desse contexto que nós estamos vivendo esse avivamento na Igreja Missionária Vida Plena. Vamos começar aqui com a apresentação, começar aqui com o pastor Carlos Bispo. Prazer tê-lo conosco aqui no nosso podcast Vida Plena. Seja bem-vindo, pastor Carlos. É um prazer muito grande fazer parte desse ministério e fazer parte do corpo pastoral. E o convite foi de grande aceitação para a gente compartilhar com todos a nossa experiência na nossa liderança com os grupos Lamparinas Acesas. Maravilha. Pastor Carlos Bispo, ele é o líder do grupo Filhos da Promessa. Quem não quer ser um filho de uma promessa? E quando se trata do nosso Todo-Poderoso, obviamente que nós ficamos realmente maravilhados em crer e viver isto, né? Também aqui conosco o pastor Fernando Duarte, que também é líder do grupo Guardiões da Palavra. Pastor Fernando, um prazer, uma satisfação tê-lo conosco aqui no nosso podcast Vida Plena. Fique à vontade, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que são alcançados por esse veículo de comunicação. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele estendeu para nós estarmos aqui e nessa oportunidade veicular, né, essas informações de tantas experiências maravilhosas que estamos vivendo, que está por vir. Então, para nós, é uma gratidão muito grande estar aqui. Maravilha, então, pastor Fernando. E aqui também estamos com o nosso querido presbítero Eduardo Reis, que também faz parte da liderança de um dos grupos. São 7 grupos, né? Já tivemos aqui a representação do presbítero Elias, né, que é o líder dos Sábios e Fiéis. Tivemos aqui também a missionária Elisângela, a líder do Luz do Mundo. Tivemos o irmão Isaías, líder do Fogo do Espírito, a pastora Ide, líder do Esperança Eterna. E agora estamos aqui apresentando para vocês os 3 que restavam aqui, né, para que vocês pudessem conhecer também. Já ouvimos 2 na sua apresentação e agora o presbítero Eduardo Reis, que ele é o líder do Chama Viva. Essa chama está viva, presbítero Eduardo. Seja bem-vindo à paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Essa chama está viva sim. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos feito trabalhos maravilhosos, nós temos nos organizado e é um prazer estar aqui. É uma grande satisfação da minha parte estar aqui e fazer parte dos grupos de Lamparinas Acesas da Igreja Missionária Vida Plena, que está transformando a nossa igreja, está trazendo um tempo novo de avivamento para a nossa igreja, muito importante. Maravilha, então.
Como nós estamos aqui hoje, né, com os 3 líderes, basicamente nós temos perguntas que servem para os 3 responderem, então nós vamos criar uma ordem aqui, mas eu quero ouvir dentro da experiência, né, subjetiva, né? Cada um tem seu momento e a maneira também de observar as coisas, ou seja, tem um ângulo e tem as suas experiências pessoais também, né? Então, para ficar mais claro para todos, né? Vamos começar aqui pelo pastor Carlos Bispo. Como que o evangelho, pastor Carlos, chegou até a pessoa do pastor, né? Como que ocorreu a sua conversão? Conta um pouco para a gente dessa sua experiência pessoal. Bom, eu comecei bem novo, né? Quando meus pais, eles se converteram e começaram a ir congregar em uma igreja. E ali eles me levavam junto, participei de grupo de crianças, grupo de mocidade. E quando chegou um tempo determinado, eu já tinha a luz do Espírito Santo no meu coração e só fiz oficializar isso dentro da minha convenção, que foi o batismo, oficiar através do batismo e participar daquilo que era proposto diante de mim através de um chamado. Maravilha, então. Pastor Fernando, me conte como é que foi a sua conversão. O pastor era jogador de futebol ou eu lia o jornal errado? Estou brincando, pastor, fica à vontade. Pastor, ainda criança, né? Nós tivemos essa maravilhosa esperança de, através de culto nos lares, eu creio que vamos falar ainda sobre culto no lar aqui. Sim, vamos. Acho que é por isso que eu me identifico tanto. Eu ainda criança vi a salvação adentrar minha família por intermédio dos cultos nos lares, né? Ele foi salvando uma tia, foi salvando um tio, minha mãe. Consequência disso, a gente começou a ser levado para a igreja. Ainda que na adolescência a gente foi dar um passeio lá no mundo, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos trouxe de volta. E aí nós estamos aqui até a volta de Cristo. Que maravilha, né? Vamos lá, então. Eu quero entrar aqui já, porque tem horas que eu fico muito ansioso de falar sobre a gincana Lamparinas Acesas, porque eu gosto muito de acompanhar, né, o trabalho, a atuação, ela me emociona, me empolga. Em alguns momentos, confesso que também me preocupa, por quê? Porque a ação em campo, né, é muito diferente daquilo que nós planejamos no papel ou vislumbramos quando nós estamos dentro de uma sala, em cima de uma mesa, falando por aqui, por ali, tem um mapa, tem as estratégias claras, mas tudo fica bem diferente quando você está atuando no campo. Tem as áreas hostis. Salvador está vivendo talvez uma experiência muito desagradável, né, no sentido da segurança pública, e as áreas que geralmente, né, os grupos atuam são áreas que têm sim, né, esses problemas graves. Por exemplo, o grupo Sábios e Fiéis estava me contando, o presbítero Elias, de estarem evangelizando em uma determinada área e o pessoal passando com pistolas, embora respeitando, né, e com uma, vamos dizer assim, uma certa reverência. Dá licença aqui, perdão aí, viu, pastor? Eu vou só passar aqui, seguir o meu caminho, fique à vontade aí. Mas imagine, você está pregando em um lugar a palavra, está ali tendo um culto e acontece uma situação, no mínimo, esquisito, né? Então, todas as vezes que eu vejo tudo que vocês estão fazendo, me empolga, me encanta, me alegra. Acredito que vocês também devem chegar em casa empolgados, mas a parte que me preocupa, obviamente, como pastor da igreja, é essa também que existe, e de repente possa existir em vocês também. Então, os vídeos me deixam muito entusiasmado, e é por isso que às vezes eu fico ansioso para entrar logo nas perguntas que realmente estão relacionadas à experiência de vocês, né? Então, essa lamparina veio de uma inspiração bíblica, a direção que Deus deu e todos os desafios que nos envolvem em todas as áreas da gincana está dentro de Mateus 25, né? Então, como participante dessa gincana bíblica, pastor Carlos, Lamparinas Acesas, baseado em Mateus 25, o pastor conseguiu já identificar algum versículo de Mateus 25 em que tanto o pastor quanto o seu grupo mais se identificou?
Sim. Mateus 25:13. Aí ele diz: portanto, vigiai, por não saber o dia e a hora. E a gente está embasado em estar presente quando, lá no 34, versículo 34, onde o Senhor diz assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, para a herança que desde a fundação do mundo foi realizada. Então, logo ele diz também: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste. Uhum. E dentro disso tudo, a gente vê o nosso grupo ele empenhado em ações sociais, em abrigos, em casas de apoio. E isso é onde a gente se identifica, onde as pessoas lá se identificam, gostam de fazer, e eu deixo eles à vontade naquilo que eles gostam de trabalhar, que é um desenvolvimento melhor para todos. Pastor Fernando, me conte a sua identificação com Mateus 25, algum versículo, e o seu grupo também, porque, como bem disse o pastor Carlos, né, todos esses pontos aqui, né, tanto do versículo 1 até o 46, dá para a pessoa viver não apenas uma inspiração, mas sim uma instrução clara do que é o evangelho sobre a visão do próprio Jesus, né? Então, o que é que o pastor tem a me dizer dentro da sua experiência? Eu fico com o mesmo versículo do pastor Carlos, o versículo 13, porque ele retrata muito a postura da igreja, ainda mais nesses dias que podemos chamar dias do fim, né? Quando se aproxima a redenção da igreja, aquilo que todos nós estamos esperando, né? Por nosso Cristo. E o capítulo 25 de Mateus, ele já nos mostra mais ou menos como aderir essa postura, né? É uma postura de vigilância. Então, como estar vigilante, segundo o contexto de Mateus 25, é estar embasado, envolvido em tudo aquilo que aquele capítulo 25 nos mostra, né? Multiplicar os talentos, estar ocupado com todas aquelas coisas que o capítulo 25 de Mateus nos mostra. Maravilha. Presbítero Eduardo, me conte a parte que você, junto com Chama Viva, mais se identifica dentro de Mateus 25. Bom, pastor, aquilo que mais identifica a gente, eu creio assim, é a parte dos versículos 22 e 23, que fala com relação ao servo que conseguiu 2 talentos e multiplicou a 4. Nós estamos vivendo agora uma fase de multiplicação de talentos, né? Onde nos foi colocado por um Senhor uma missão para a gente poder multiplicar esses talentos, e somos em 8 nesse momento. E a gente tem, através do Espírito Santo de Deus, a luz da palavra e de tudo que Ele tem revelado para a gente tem conseguido multiplicar os nossos talentos dentro daquilo que o Senhor colocou para a gente como missão. E a parte dessas visitas, todas essas coisas que nós estamos fazendo, que vai ser também mostrado aí, do finalzinho do capítulo que o pastor Carlos também falou, que fala: quando eu estive preso e visitaste, quando eu estive doente, foste também me visitar. A gente lembrou disso em uma visita que a gente fez a uma irmã. E aí, tudo isso aí passa pela nossa mente e a nossa cabeça. Mateus 25 na prática. Na prática, sim. Não é aquela linha teórica, né? Eu admiro muito Mateus 25. Eu gosto muito de Provérbios tal. Salmos tanto me encanta. É maravilhoso quando eu falo assim. Sim. Agora eu quero ver na prática como Sim. vocês estão vivendo na prática, né? Então o sentimento é esse aí. O sentimento é esse. Certo. Vamos lá então. Pastor Carlos, me conte como é que foi para o pastor no momento em que o pastor Girley chegou lá e desafiou o pastor a assumir o grupo Filhos da Promessa. Como é que foi esse momento aí? Esse pastor Girley, de hora aqui. É porque, assim, quando eu tinha tomado uma decisão, né?
quando eu vim de lá de Paripe, em que falei que não queria, por enquanto, não assumir nenhuma liderança. Que eu queria me desvaziar um pouco de certas coisas e me preparar para uma volta mais. E conversando com minha esposa, ela aceitou também e nós estávamos seguindo, né? Stand-by, né? No stand-by, e ofereci para alguns grupos que, se precisasse do meu apoio, eu estaria à disposição deles para o que quisesse, independente de qualquer Chegou coisa. até a servir no fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Então, eu estava empenhado em uma visão minha. Mas quando o pastor convidou, ainda tive uma resistência para ver se escapulia um pouco aí. Mas eu comecei a entender que quando nós aceitamos a Jesus e temos um chamado, nós deixamos de mandar em nós mesmos. E eu comecei a entender isso. Uau. Então, se eu não consigo mandar em mim mesmo, é melhor deixar que o Espírito Santo e que Deus conduza. Eu vi isso. Foi desafiador porque já peguei um grupo já formado, com uma liderança, e teve umas resistências, mas graças a Deus tudo foi alinhado, organizado, e estamos seguindo aí nessa trajetória. Gostei dessa parte. Ter o chamado é não conseguir mandar em si mesmo, né? É viver sobre uma ordem superior, em que, se nós não compreendermos de onde que ela está vindo, nós podemos viver, de repente, experiências que Jonas viveu. E talvez em algum momento, acho que todos nós aqui já experimentamos, né, o desafio de não querer seguir determinadas ordenanças por achismo, por decepções, né, por uma série de experiências que às vezes nós passamos naturalmente na vida. Eu, nesse pouco tempo em que tenho de trajetória, né, nesses meus 27 anos, já vivi muitas experiências também de criar algumas resistências, mas depois você percebe que não é você que manda, tem uma ordem superior que você tem que se dobrar a ela. E eu, assim, entendo claramente, de forma cristalina mesmo, essa experiência do pastor Carlos, porque também já vivi na minha vida. Pastor Fernando, me conte como é que foi a sua experiência quando desafiado a liderar o Guardiões da Palavra. Pastor, eu confesso para o senhor que foi meio surpreso para mim, pelo fato de eu ter ingressado na vida plena há um pouco tempo. E aquele nosso primeiro contato, eu dizer para o senhor todos os motivos pelos quais, uma vez que eu achava que estava em um período de descansar um pouco, e de repente recebo essa proposta do senhor, e de imediato eu respondi que sim, mas quando aquele contato pelo telefone terminou, eu fui conversar com a minha esposa, eu não entendi a proporção da gincana. Participei de gincana em outras igrejas, e nenhuma delas foi nem parecida com a qual nós estamos embasados nesse período. Então, quando eu entendi, pastor, a gincana que o senhor mandou para mim ainda no mesmo dia, todo o cronograma, eu peguei, meu Deus, onde foi que eu entrei? Aonde foi que eu entrei, meu Deus? Mas o que é que eu pus em questão? É o compromisso, né, que eu tinha feito, primeiro com Deus, com o senhor, com a igreja. Então seria desproporcional com a minha primeira fala, com o nosso primeiro contato, chegar dizendo, não, pastor, eu estou aqui para ajudar, cheguei para somar e de repente dar uma negativa, né? Não iria cair muito bem. Mas hoje eu percebo que foi a melhor escolha, pastor. Né? Que bom, eu fico feliz, né? Poder, ao observar a linha do tempo e de repente viver essas experiências, concluir, porque no meu modo de entender, desde o primeiro momento, quando o Senhor trouxe essa direção, eu sempre vi assim, o ministério Lamparinas Acesas como algo que de fato iria produzir, né, uma chama de avivamento na igreja. Seria reacender mesmo, né, corações que estavam lá, tipo aquele candeeiro assim, apaga ou não apaga, aquela vela quando o vento está batendo que eu vou apagar, fica só ameaçando e nunca apaga. Então chegou e por nós termos uma igreja com um coração que pulsa missões, ela precisava ter esse tipo de trabalho, né? Em que hoje eu olho no semblante de muitos irmãos na igreja
e vejo eles diferente do que eu vi antes. Como pastor, você está ali e ao longo dos 15 anos eu observo cada uma das minhas ovelhinhas, né? Sim. Então, uma estava como aquela velazinha que o vento bate. Agora não, estou vendo acesas, ou seja, elas estão se sentindo úteis ao reino. Tem uma experiência, tem uma bagagem, tem uma história, e isso proporcionado justamente pela obediência de vocês como líderes, porque não é fácil, né? Mas entendendo que Deus quer, chegamos lá. Me conte, presbítero Eduardo, como que foi você ser desafiado a assumir aí o chama viva, né? E manter a chama. Bom, pastor, eu confesso para o senhor que foi muito desafiador, porque, como eu já falei em outras oportunidades, eu estava dentro dos Sábios e Fiéis, uma equipe estruturada, bem equipada, organizada por setores, tudo bem traçado as nossas ações. Tinha um escudo já na frente, né? Tinha. Uma liderança, né? Tinha. Na guerra, quem leva chumbo é logo o líder. Ele me colocou como vice-líder, Uhum. mas era ele que direcionava todas as ações, a gente estava bem organizado. Não, em maneira nenhuma, em momento nenhum, eu achei que eu iria participar como liderança. Foi muito desafiador, mas graças a Deus o tempo tá me fazendo entender algumas coisas e reorganizar também algumas coisas. Está sendo muito produtivo e muito bom. Maravilha. O que é que essa liderança causou de movimento, pastor Carlos, na sua vida pessoal, né? Trouxe algum impacto esse novo desafio? Em alguma situação se percebe já na sua ação efetiva diferente? O que é que o pastor pode dizer para a gente com a sua experiência? Eu fui líder de evangelismo por um tempo. Uhum. E a dificuldade, tinha pessoas bem empenhadas, mas eram poucas no evangelismo. Uhum. Então, houve uma dificuldade quando passou o tempo. No começo, aquela chama, né, acesa, né? Todo mundo empenhado. Depois, com um certo tempo, vai esfriando, e de repente você se vê sozinho. Uhum. Em um ambiente que ou você faz só ou não faz. Uhum. E através do grupo Chama Viva, a gente vê o empenho, Filho da promessa. o filho das promessas, a gente vê o empenho das pessoas em que eles não querem parar, eles têm sede. É mesmo? Eles têm sede de fazer. É por isso que eu deixo eles atuar naquilo que eles mais gostam de fazer. Uhum. Porque eu sei que é uma coisa que vai virar uma permanência. Uhum. Então, isso aí alegra bastante. Tá confortável para eles participar dessas ações? Das ações. Tem prazer, Tem né? prazer. Que então, maravilha. eu fiquei impactado e vou associando as ideias dele junto com a liderança e nós vamos seguindo aí. Hoje mesmo nós estivemos no CAASA, à tarde, e por ser um dia de semana eu pensei de só eu e uns 2 irem, mas estava lá quase que o grupo todo. Uau! Tem impactado a sua vida de todas as formas também, porque o pastor, além de liderar esse grupo, ter suas responsabilidades ministeriais, tem sua vida profissional também, né? Então, cria impactos, ou seja, tem que deixar de lado. O pastor certamente tem sua agenda, tem seus clientes, e vai ser até aqui, porque daqui em diante eu vou servir por tantas horas ao reino de Deus hoje, né? E não é um trabalho interno, é uma igreja do lado de fora, atuando em campos que poucos querem atuar. Então, gera um impacto, sim, né? E isso gerou, porque eu já estava, né, indo lá para... Até falei para ele na sexta-feira, né? Estou indo agora à tarde lá para Mata de São João e só vou voltar domingo de manhã, vou dar uma descansada. E isso impacta porque eu já tenho que mudar. Uhum. Agora eu já tenho que voltar, não tenho que passar mais tantos dias, então teve que ir uma alteração na agenda, mas uma coisa que ficou gratificante. No começo ainda, mas depois ficou gratificante esse impacto aí, porque eles fazemos o trabalho e depois
vamos para o nosso descanso, né? Entre aspas. Pois é. Me conte, pastor Fernando, se trouxe também impacto na sua vida esse novo desafio, como que alterou aí alguma coisa? O que é que o pastor pode testemunhar para a gente? Pastor, na verdade, virou um estilo de vida. Uau! Virou um estilo de vida, porque eu já acordo, guardião da palavra, qual é a ação de hoje? Qual é a ação de hoje? O que é que vamos fazer? Tomou já a sua agenda já? O que é que tem para hoje? E assim, pastor, eu achava que eu fazia a obra de Deus, sabe? Eu achava. Uhum. Eu sempre fui atuante, né? Por onde passei, eu sempre fui atuante em relação à obra de Deus. Só que hoje eu percebo que era muito pouco. Uhum. Eu fui convertido acerca disso de fato. E é só quem está envolvido com isso é que vai percebendo a profundidade do que é isso, a seriedade do que é isso e a necessidade do que é isso. Eu estava brincando com o nosso grupo, guardião da palavra, sobre a camisa, né? Eu peguei, as pessoas já me identificam pela camisa azul do Guardião da Palavra. E por isso que eu disse que virou um estilo de vida. Na minha casa, essa é a pauta número 1 agora. Né? As ações, o que vamos fazer, o que vamos produzir, o que vamos multiplicar. E isso tem sido muito gratificante, tem sido muito bom. Sabe, pastor? Eu acredito que não só o nosso grupo, mas todos os grupos, e certamente vai estender para toda a igreja, eu acho que isso passará a ser um estilo de vida para todos, sabe? Sim. Eu creio que isso vai ficar marcado ao ponto de não mais vivermos de uma forma diferente. Que maravilha, gostei dessa aí, um estilo de vida, né? É uma boa definição quando a gente de fato vive, né, o que Mateus 25 inspira, mas também cobra, porque tem uma cobrança. E assim, não é o pastor Girley falando. Uma coisa é quando a gente recebe uma instrução da nossa liderança, outra coisa é quando a palavra fala com a gente, é por aqui. Então, Mateus 25 fica o tempo todo na minha cabeça, no meu coração. E eu vivi também esse sentimento, pastor Fernando. Porque às vezes você fala assim, eu prego a palavra, né? Eu sirvo a igreja aqui, ali, então nós nos acostumamos com o passar do tempo e acreditamos que isso é suficiente, Deus está felizão com a gente, está satisfeito, bati meu ponto hoje, Ele já me viu lá eu servindo. Só que quando nós vamos atuar no campo missionário e vir a sede das pessoas, até a cobrança, né? O irmão Isaías falando para mim esses dias que as pessoas, fale de Jesus para mim, fale para mim. Camaçari, vários irmãos tiveram também essa experiência. Então, nós vamos percebendo que tem uma igreja do lado de fora em que nós precisamos atuar com ela. E esse foi o ponto em que Deus me fez dormir e acordar impactado com esse tipo de cobrança mesmo, né? E a questão da cor da camisa, né? Isso é tão impactante porque esses dias eu estava vindo com a minha esposa pela Paralela e aí um domingo de manhã estava tendo uma maratona. Isolaram parte da Paralela, né? E uma parte passava carro e a outra parte toda isolada com aquelas grades e mas uma multidão de pessoas correndo e todo mundo com a camisa laranja. Eu falei, gente, o que é que o fogo do Espírito está fazendo na hora dessa aqui, correndo na Paralela? Então a minha mente já está associando cores, entendeu? Exatamente. Aos grupos, né? Se eu vejo alguém com azul, eu falo, o que é que aqueles guardiões da palavra estão fazendo ali? Tipo assim, então, você vê a importância também, né, dos registros e as cores, ou seja, quando você está focado, tudo faz a sua mente, né, se voltar àquela atenção que você realmente desenvolveu, né? Para fechar essa pergunta, presbítero Eduardo, me conte aí, né, como foi, houve alguma mudança na sua vida, impacto com esse novo desafio? Sim, pastor, Chama Viva hoje, ele é mais um filho que eu tenho na minha casa. Uau! Júlia não pode ouvir isso. Júlia também participa. Eu sei. Júlia... Mas é que ela, assim, muito próxima a pai, mãe, se ela ouvir o pai falar assim, eita, tem um irmãozinho tomando a minha posição. Tô brincando. E aí, como o pastor Fernando falou, a gente também já acorda já. E aí, meu filho, o que a gente vai fazer hoje? Onde é que a gente vai atuar hoje? Todos os dias tem alguma coisa do Chama Viva pra gente falar. Sim. Não é mais, não tem mais como não falar.
do chama viva da equipe, das coisas que a gente tem para fazer, do nosso objetivo mais claro, e mudou na minha vida a questão administrativa. Eu creio que eu tenho melhorado em mim, como validar as ações, como organizar o que a gente vai fazer. Eu creio que isso tem melhorado muito. Existe também uma gestão administrativa na atuação dessa liderança, né? Sim. Ou seja, ela vai tocando em vários pontos, né? Sim. Por exigência padrão mesmo, né? Como que nós vamos atuar multiplicando talentos, como que nós vamos disponibilizar tempo para, de repente, você servir em uma determinada área específica, né? Esses dias o prefeito Elias estava me pedindo um ofício para que pudesse adentrar o presídio Lemos de Brito. Então, tem uma área administrativa e tem coisas que aqui e ali eu ajudo, mas tem outras que eu incentivo a pessoa a se desenvolver também a fazer aquilo. Então, sai, né, dos bastidores para atuar em um campo de ação em que você tem que ser o protagonista. Então, você falando isso aí, de fato, eu percebo que toca na gente, né? Sim. Estimula essas áreas também. Muito. Então, desafiou os pontos administrativos também do presbítero Eduardo. Sim. Que maravilha. Bem, um grupo, a gente sabe, né? Tem que ter, né? Tem que ter de tudo em um grupo. Não pode ser o grupo dos sonhos, né? Tem sempre os desafios. Mas tem aqueles que, de repente, acerta em uma determinada convivência em que tudo fica bem. Mas liderar grupo é conviver com integrantes, né? Então, pastor Carlos, como é conviver com os integrantes do grupo Filhos da Promessa? Tranquilo? Em paz? Todo mundo falando em línguas estranhas ou todo mundo falando a mesma língua? Bom, o Filho da Promessa, ele sofreu aquele impacto, né, de começar com um líder e depois ter a mudança. Sim. Então, na primeira reunião, houve uma resistência e isso me impactou também, que me gerou um pouco de medo, porque é um grupo que tem missionária, tem pastores, então a coisa não fica tão fácil assim, mas nada que oração e um diálogo a gente não possa resolver. Então eu comecei a analisar, né, por conhecer alguns, analisar cada um individualmente e comecei a trabalhar dentro daquilo que encaixava para cada um. Muito então bom. Isso terminou juntando tudo e hoje Filho da Promessa é uma unidade que a gente não... É um ambiente maravilhoso, assim, gostoso de conviver. Agora está gostoso de conviver. Embora tenha as dificuldades, né, de pessoas que... Desafiou sua capacidade pastoral e sua capacidade de liderança, pastor? Desafiou no começo, logo no primeiro impacto, teve uma que desafiou. Né? Mas a gente, como eu falei, a gente vai observando e vai colocando, encaixar tudo nos seus devidos lugares. E graças a Deus está tudo em paz. De vez em quando tem umas, mas já está mais fácil de se resolver. São muitas emoções. Não sou Roberto Carlos, mas tem que ter no meio da convivência, né? Me conte, pastor Fernando, como é que é o Guardiões da Palavra? Todo mundo na palavra? Pastor, até então, eu não tenho o que falar em relação a problemas, né? De início, logo, a gente começou a já, no meio de tudo que estávamos embasados, a divisão das missões e tal, a gente vai começando a observar, né, o comportamento de cada um, a personalidade de cada um, e dentro daquilo que a gente consegue detectar é que a gente vai ortogando, né? Delegando. Talvez aquilo que eu mais precisei ter cuidado é com as ideias mirabolantes, né? Em relação ao querer fazer. Tem irmãos que têm um pensamento assim, sabe? Entusiasmo exacerbado, né? Assim, a gente tem que... Vamos na lua hoje, pastor Fernando. Trabalhar assim com mais diligência, né? Certo. Mas acaba sendo um ponto positivo. Sim, controlar só o entusiasmo. Controlar, adiar um pouco essa estratégia aqui, colocar um pouco mais para frente. Mas, no geral,
pastor, problemas, assim... na verdade, o meu desafio em relação ao nosso grupo é conseguir reunir todos nas nossas ações, né? Por causa da demanda de trabalho de cada um. Então, dificilmente eu consigo estar com todos. Todo período, acho que nós completamos 4 meses agora nessa missão. Se eu conseguir reunir todo mundo, foi umas 2 vezes no máximo. Né? O que já aumenta o trabalho, o que já aumenta o desafio. Né? Mas Deus tem nos dado êxito, a gente tem conseguido, para a glória de Deus, conduzir bem. O grupo é um grupo maduro, né? E eu tenho um desafio, talvez, diferente dos outros líderes. No nosso grupo só tem 1 homem e meio. 1 homem e meio? 1 homem e meio. Eu sou 1 e Samuel, meu filho, é o meio, né? Ele tem 14, ele fica chateado quando eu falo brincadeira, viu, isso. Samuel? Brincadeira. É brincadeira, viu, Samuel? Seu pai te ama, mas é porque eu abuso ele. Ele diz, não, meu pai, eu sou homem. Eu peguei, mas você é um homem de 14 anos, cara. Então você vai ter que... E essa ideia não veio de mim. Alguma irmã falou isso no grupo lá, 1 homem e meio. E ele não gostou muito não, mas aceitou. Mas tem uma esperança eterna que só tem o irmão Valfredo, né? A pastora Aide falou assim, ó, só tem ele aqui, então você ainda tá... Bem lembrado, viu, pastor? Você ainda tá na frente, viu? O Samuel. O fato do homem e meio é porque... Firme, Samuel, firme. O fato do homem e meio é que em algumas ações eu tenho que poupá-lo, eu tenho que preservá-lo, né? Eu tenho que preservá-lo, né? Por mais que a gente oriente em casa, ele já tem esse compromisso de... Tem algumas áreas hoje, né? Quando entra um jovem assim, questão de área, né? Tem essas hostilidades, tem que ter uma certa vigilância, uma prudência também para administrar isso, né, pastor? Sim, senhor. E a gente orienta, contribui de outra forma, né? A gente vai, então você ora hoje, você vai ficar aqui na dispensação orando por nós. E eu oro para que continuemos assim, né? É verdade. Que o nosso problema seja só os desafios. Porque os desafios a gente tem certeza que Deus vai nos dar êxito. Amém. Me conte como é que é a convivência com os integrantes do Chama Viva, presbítero Eduardo. É uma convivência recente, mas já tem alguma história para contar? Tá tudo bem? Sim, a gente tem o diácono Ailton e a irmã Gil, que participei com eles durante 3 anos do Ministério da Família. Então a gente é muito... Tem um entrosamento, né? Tem um entrosamento muito bom, eles são pessoas maravilhosas. Trabalhadores, né? Trabalhadoras e tem uma afinidade muito grande com a gente por conta dessa época que a gente viveu. E eu também convidei a diaconisa Thelma há um tempo atrás para ela fazer parte do grupo, ela aceitou. Tem 2 irmãs, a irmã Rita e a irmã Lúcia, que são bastante evangelistas ali, pastor. Né? Mulheres bastante fiéis no propósito de evangelizar. Eu acredito que se eu mandar elas 2 sozinhas para algum lugar, elas vão. Né? Muito. E cada dia melhor a convivência, porque a gente tem se unido bastante por conta de ser 8 e a gente não tem achado pessoas para... Todas as pessoas que eu tento convidar na igreja, elas falam, outras pessoas já me convidaram, não vai dar para mim, eu trabalho. Sempre com algum tipo de resistência. E aí a gente fechou que vai ser esses 8 aí que a gente vai prosperar e vai seguir em frente. Maravilha. Caminhando aqui já para a nossa parte, né, final, nós temos um momento aqui que nós avaliamos e abrimos a oportunidade para um comentário. Eu brinquei dias atrás com o irmão Isaías que no futebol tem o VAR, né? Você vai lá, abre e vê se o juiz acertou, errou lá a jogada. Nós temos o VAR aqui também, né? Vá ver o que eles estão fazendo nos seus campos aí, né? Então vamos começar com o pastor Carlos, aquela foto das camisas amarelas. Nosso querido Igor vai colocar para a gente, para o pastor Carlos sair. Comentar cada pontozinho que queira destacar aí desse trabalho. Aqui é o grupo Filhos da Promessa. A bandeira deles é essa bandeira amarela aí, e os integrantes, né? Não sei se estão todos aí. Então vamos lá, pastor Carlos Bispo, me diga aí o que foi que vocês fizeram em cada foto dessa que o pastor pode lembrar aí. Conte para todos nós. Essa primeira aí foi a primeira nossa subida ao monte, com o grupo. Certo. E foi impactante, que
Você vê que a foto parece que é no finalzinho da tarde, né? Uhum. Mas isso aí foi algo esplendor que aconteceu, que deu uma claridade. Alguém chegou a dizer, o anjo nos visitou e não Foi de foi noite? um flash, foi à noite, não teve flash, raio, Tá nada. parecendo umas 5h30 da tarde ou umas 5h30 da manhã. Aí a gente ficou impactado com esse clarão aí que teve aí. Isso aí foi já cerca de 9 horas da noite. Certo. E aquela segunda lá, ali é um hospital? Essa segunda aqui, isso aí me deixou muito impactado também, que aí foi no NAS, onde nós reunimos com o Fogo do Espírito e fomos lá fazer essa ação social. O NAS é o quê? Um hospital? É um núcleo de apoio à criança com câncer. Ah, Esse sim, garotinho sim, mesmo sim. aí, o mesmo que está aqui, esse que tá nessa foto o nome aqui. dele é Abraão. Uhum. Perdeu a mãe, perdeu o pai, Meu que estava aí Deus. lutando contra esse câncer, mas pense em um menino inteligente e extraordinário. Quem estava lá, quem estava acompanhando ele foi o tio dele. Isso foi maravilhoso. Onde que fica esse NAS? O NAS, ele fica ali subindo como é aquele endereço mesmo? Você vindo do Aquidabã, a primeira subida à esquerda, ele fica logo ali naquela rua. Vindo do Aquidabã para Baixo Sapateiro, a primeira à esquerda. Ah, fica naquela região ali, né? E ali, e o interessante é que nós chegamos ao... Ninguém abriu um sorriso pra gente, achei que ia ser um trabalho muito difícil. Certo. As crianças tristes, né? Com aquela situação, as mães também, os acompanhantes. Mas no final de tudo, fomos surpreendidos em eles não quererem que a gente saísse de lá. Uau. E foi maravilhoso. Uhum. Ok, aqui o grupo tirando foto. Ali também não nasce ainda, né? Aqui já é na moradia, na casa, na antiga escola mecânica de engenharia. Ah, o que é que temos lá? Eu vi uma reportagem sobre essas pessoas. Ela tem cerca de 50 famílias morando lá. Nesse espaço? Naqueles quartinhos. Aí nós marcamos uma ação social, aí onde nós levamos roupas, lanche e algumas ajuda, né, de alimento. Foi impactante aí que nesse dia só as crianças apareceram mais, os pais ficaram mais. Cumprindo Mateus 25, pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Na prática? Na prática. A sensação. A sensação como que é? Me conta. Gloriosa. Sai de lá Sai assim... de lá satisfatório com desejo de quero mais. Uau. Mais. A alma se alegra, né, pastor? E aí, mais uma vez, no monte. Esse aqui é o dízimo do grupo? Isso, Aí é 200 10%. O Arthurzinho. Arthur tá lá, fardado. Vai ser coordenador agora, Arthur. Tá aí. Isso foi a nossa segunda reunião aí. Maravilha. Na sede, no santuário. Aqui tem coisa de crente aqui, que eu tô vendo ketchup ali, né? Coisa de crente. Comida. Onde tem crente, tem comida. A mesma ação aqui é do... sim. A mesma ação da Casa da Moradia. Onde nós... Aí era o horário da Associação Mães do Centro. Isso. É uma associação, né? E ali, o evangelismo nas ruas. Foi no Largo do Retiro. Eu vi ali água mineral. Água mineral, nós ali é uma estratégia para levar as pessoas a conhecer aquela água que quem beber nunca mais terá sede. Com certeza. faltou aí porque foi muito corrido assim, foi uma das ações que a gente programou logo em cima de quando nós estávamos na liderança, mas graças a Deus deu tudo certo, que eu gosto de levar água e as vasilhinhas de óleo. O pessoal pede muito. O óleozinho, né? O óleo da unção. Realmente. Vamos providenciar um kit. É isso. Olhando, eu sei que tem muitas outras coisas que de repente o pastor queria mostrar aqui, mas com a questão do espaço, o tempo também, mas na sua memória certamente tem experiências maravilhosas. E eu já até provoquei aqui a sua reação, mas em resumo, pastor, como que é conviver com ações diretas? Isso aqui não é uma igreja falando, eu sonho em fazer... preteritando também, se eu tivesse condição eu faria isso, eu realizaria aquilo. Um dia desse eu preguei sobre, né, essa parte aí das pessoas viverem dentro do pretérito da fé. Aí é na prática, o que me encanta, o que me empolga, o que me faz sentir arrepios mesmo, eu me emociono
vendo essas coisas, Deus sabe do que eu estou falando. Como que é essa ação aí, pastor, no campo aí? Pastor, uma ação maravilhosa. Eu estava até comentando com os irmãos que a nossa dificuldade hoje, que a igreja do lado de fora não é simplesmente a gente fazer essa ação, que é muito bom, Sim. mas é você dar uma atenção para essas pessoas, Sim. pessoas que aceitaram a Jesus, pessoas que têm o desejo de ouvir a palavra de Deus, têm desejo de praticar o evangelho, mas a força deles são debilitada. Então a gente trabalhar essas pessoas aí, que nós ganhamos não com o foco de uma quantidade, mas a gente trabalhar pessoas que a gente encontra na rua, trabalhar elas, fortalecer elas, até elas seguirem o caminho com suas próprias pernas. É isso a nossa dificuldade hoje. E o desejo do coração nosso é de fazer isso. Eu pensei naquele culto o culto que teve, de convidar, nós íamos locar uma van, íamos levar esse grupo daqui, né, as mães, para a igreja. Uau. Só que quando essa menina que ela nos apoia aqui, a Giovana, ela quando me deu a lista das pessoas que queriam vir, então já não dava mais tempo da gente organizar isso aí. Mas o desejo é você trazer essas pessoas, trabalhar elas lá, para poder... Conte com o apoio da igreja, viu? Conduzir para... Porque tem os processos, né? Aceitar, integrar e consolidar. Isso. Nós não podemos abrir mão dessa visão em que dias atrás a gente estava até conversando, né? O pastor Fernando falando sobre esse ponto que ele é, digamos, a dorsal de todo o ministério, né? Então você age no campo, mas você tem que ter ali alguém, uma secretaria ou alguém que de fato tem essa capacidade de auxiliar o pastor também, porque se for tentar o pastor fazer tudo, cansa e impacta a gente. Tem que ter pessoas, orar sempre para Deus colocar pessoas com essa capacidade, né? Porque a gente vai lá, prega e aceita. Então, integra e consolida. A consolidação é o batismo, né? É isso. Faz parte de todo esse contexto evangelizador que nos inspira. Mas, pastor, tá de parabéns, sua equipe, trabalho lindo, que Deus continue inspirando vocês a cada dia aí, filhos da promessa, Deus continue honrando vocês tremendamente, recompensando vocês em saúde, alegria e paz, tá bom? Estão de parabéns. E vamos voltar lá naquele azul, vamos falar aqui um pouco, pastor Fernando, esse aqui é o Guardiões da Palavra, né? Então, é o VAR. Vá ver o que eles estão fazendo lá. Me conte, pastor Fernando, por etapa aí, cada experiência dessa. Pastor, aí é um culto no lar. E... Tô vendo muito café aqui em cima, nessa primeira foto, leite, café com leite. Me fala aí. Deixa eu falar sobre o café com leite. Vamos lá. Nós tivemos contato com o Asilo São Gabriel, né? Ele fica ali na Cidade Baixa, exatamente à beira da Praia de Boa Viagem. E quando a gente ligou, em um tempo ainda propício para corrermos atrás dessa demanda, nós perguntamos a necessidade, né, na qual poderíamos ajudar o asilo. Sim. E aí eles disseram para a gente, não estamos precisando aqui de café e leite. E aí começamos aquela correria, arrecadando, envolvemos até a igreja, né? A igreja Vida Plena está de parabéns, contribuiu bastante. Isso é uma parte do que a gente fotografou. E nós conseguimos atender essa necessidade. E sobre esse asilo, pastor, é algo que me impactou, é algo que eu sempre tenho em mente, porque o senhor pode ver que tem mais fotos aí que nós estamos brincando com os idosos, né? Vai passar aí depois. Os idosos virando criança novamente. Teve aquele momento de alegria, e o senhor pode ver a gente fazendo uma dinâmica com eles. Eu pensei que aí vocês estavam produzindo uma sessão de fisioterapia. É uma dinâmica, né? Eu acredito que isso entrou no contexto também. Também, né? Porque teve senhoras lá, por exemplo, que não mexiam o braço. Sim. Né? São senhoras realmente debilitadas, bem idosas. Tô vendo aí sua esposa, a missionária Camila, aí participando ativamente também. Eu dancei, todo mundo dançou. Literalmente, né? Literalmente. E algo me impactou, pastor, no asilo, porque nós vimos idosos, nós fizemos uma dinâmica, mas tem um assunto que trouxe um pesar ao meu coração. Quando uma dessas idosas chegou para mim e disse, você trouxe água benta para me benzer? Então, eu fui numa dimensão que
que somente quem estava conectado com o Espírito Santo naquele momento conseguiu ir. Porque eu percebo que são pessoas que estão caminhando para o fim de suas vidas, presa a toda sorte de idolatria e de engano. Então, mais do que pregar o evangelho nesse lugar, é expor o evangelho. E nós tivemos oportunidades aí durante algumas horas de sentar com elas. Muitas delas confessaram a Cristo como Salvador. Que maravilha. Mas não deu tempo de elas entender esse confessar a Cristo, né? E é o que me preocupa. E é isso que nos fez... já estamos agendando a voltar lá. Sim. Então, mais do que a dinâmica, mais do que o café, trouxe esse pesar ao meu coração. São pessoas que já estão, por exemplo, teve uma lá que o homem que gerencia lá falou pra gente assim, ela, qualquer dia aí ela já pode partir. Bem debilitada. Então, me comoveu bastante quando ela falou isso, porque a gente vê como essas senhoras estão presas a toda sorte de idolatria, de engano, e no fim de suas vidas. Sim. Né? Então, isso só aumenta a nossa responsabilidade como igreja de estar nesses lugares, de abraçar essas causas, né? De, como eu disse, não só pregar, mas expor o evangelho de fato, né? Fazer um trabalho mais de perto. É trabalhoso, mas é necessário. Então, foi bastante proveitoso esse dia aí. Nós iremos voltar lá, abraçamos esse local. E claro, a gente não está falando de segmento religioso, né? Porque é um ambiente católico, mas fomos recebidos assim, pastor, de uma forma muito agradável. As pessoas que maravilha. Nos tratou e nos deixou muito à vontade, sabe? Então eu saí com esse pesar, mas esse pesar transformou em uma vontade de retornar. Saí de uma visita no lar, eu vi uma irmã passando o dedinho no olho ali, não sei se foi um cisco que caiu, foi uma lágrima que rolou. Aí uma visita no lar, pastor. Sim, pastor. Esse tem sido o carro-chefe do nosso grupo, nas nossas ações. Essa irmã eu vi lá na igreja lá. Ela retornou para Cristo. A Glória camisa a Deus. dessa aqui já está anotadinha lá, que ela vai chegar lá no nosso culto. Amém. E assim, isso tem sido o carro-chefe do nosso grupo Guardiões da Palavra. Né? Quando nos foi dado a incumbência, como para cada grupo, o seu local de atuação, né, o seu campo de atuação, e o nosso foi o Bom Joar. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai furar esse bloqueio? Aí Deus me fez lembrar que nós temos uma componente do grupo que mora nas mediações, né? Que é a nossa irmã Cleide Félix. Sim. Imediatamente eu corri para ela e falei, minha irmã, você vai ser a nossa articuladora. E Deus tem nos dado êxito por intermédio da vida dela. A gente tem alcançado de entrar em muitos lares. E em todos esses lares já houve conversão. Em todos esses lares, para a glória de Deus, já houve conversão. E nós estamos fazendo essa manutenção, né? Se você olhar nos vídeos que a gente coloca semanalmente lá no nosso grupo, você vai ver lares diferentes. Então, a gente tem visitado lares novos que a gente ainda não tinha ido e temos consolidado com um trabalho de discipulado com isso. Por exemplo, tem 2 lares que nós já estamos convivendo, que tem 2 pessoas padecendo com câncer. E que a gente adotou essas pessoas em jejum e oração, crendo na cura dessas pessoas. A gente crê que Deus cura, porque senão esse trabalho é em vão, né? Então abraçamos a causa dessas famílias. E nesse momento, pastor, a gente percebe que é mais do que uma gincana, sabe? Aí os pontos da gincana já não tem mais valor nenhum. Não aparece. Se trata de vidas. Então eu até me emociono quando eu falo, porque a gente sabe que se Deus quiser curar, Ele vai curar. Verdade. Né? Mas a vontade de Deus, ela é soberana. A gente se envolve tanto que a gente acaba Cria um sentimento. Né? criando um sentimento por essas pessoas, né? Um desejo de que fique bem, um desejo que... Sim. Então, E nem sempre nós estamos tão preparados para resistir a essas emoções que elas impactam a gente, né? Exatamente. A convivência dentro do contexto ministerial, ela nos desafia, né, a ponto de nós percebermos que não somos assim tão fortes quanto gostaríamos para lidar com a sensibilidade dessas questões, né? Instantes atrás eu falava com a doutora Luane justamente sobre uma experiência de perda na família, digamos assim. E eu estive por perto e você cria um sentimento e aquele sentimento
ele vai de alguma forma movimentando você, né? E foi um dos que os guardiões da palavra estava eu acho também. que Deus tem esse negócio com a gente, né? Né? A gente estava acompanhando. Tá nesses lugares também, assim, com essas situações, que, né? infelizmente, Deus, ou felizmente, né? Uhum. A vontade de Deus é soberana, Sim. preferiu recolher para ele, né? Mas me encanta o fato de ver, eu sei que o pastor já viu isso muitas vezes, Sim. mas se emocionando ainda hoje é uma experiência mesmo maravilhosa, né? Como que volta para casa depois de ter feito pessoas com cargas tão pesadas se sentirem um pouco leve? Como que é o retorno para casa, pastor? Pastor, a vontade de não voltar nunca mais para casa. Né? Sabe? A gente se desliga de tudo, de fato. Quando a gente se envolve, a gente sente as dores das pessoas, e isso é evangelho, né? É verdade. Evangelho na prática, Cristo, né? É isso. Mas em toda essa dor, em toda essa dificuldade, a gente consegue ver a esperança, a gente consegue trazer, por intermédio da palavra, primeiramente, depois os cuidados, a nossa presença ali traz esperança. Por exemplo, essa senhora, ela deu testemunho da irmã dela, dizendo que depois que os guardiões da palavra entrou no lar dela, ela notou o comportamento da irmã mudou. Reagiu, embora lutando contra a terrível enfermidade. Hoje ela já se movimenta mais. Nós, como foi solicitado por senhor, vamos fazer um trabalho partindo dos quais a gente alcançou, né? Dessa consolidação, desses novos convertidos. E embora essa pessoa esteja com esse problema, ela falou, eu vou tentar de todas as formas estar lá. Embora quando eu dou 3, 4 passos eu fique muito cansada, mas eu vou tentar de todas as formas estar lá. E a irmã dela testemunhou que há tempos atrás, completamente desencorajada. Então o evangelho tem esse poder. E é isso que nos motiva. Ele produz a esperança. Esses dias eu falava na igreja que a ciência comprovou que o maior analgésico que circula no corpo humano, ele é oriundo da esperança, né? Então, ou seja, produz um alívio imediato. E a fé, em síntese, é isso. Ela é certeza e esperança. E quando alguém tem uma esperança, ela se prende numa esperança, você vê que o corpo reage. Então, embora ela tenha lá, né, as suas situações que de repente estão ocorrendo de forma tão severa no seu corpo, mas o grupo Guardiões da Palavra, quando chegou lá, o pastor também, e aquilo que vocês falaram da parte de Deus certamente elevou o nível de esperança. E esse é o propósito da gente, né? Exatamente. É salvar, é libertar, é dar esperança às pessoas. Então, bom demais poder ouvir, ver e também viver o comentário, né, e as emoções do pastor aqui. Guardiões da Palavra está de parabéns também. Que Deus continue honrando vocês e nessa disposição e fé, representando, né, aquilo que Mateus 25 tem nos orientado. Então, parabéns, pastor. Deus abençoe, viu? Amém. Sua equipe, Obrigado. Sua família, sua casa. Vamos lá. Presbítero Eduardo agora. Esse aqui é o Chama Viva. Eu não posso ver nada de vermelho agora. Se tiver, de repente, uma conferência petista, eu vou dizer que todo mundo ali tem que entregar folheto, viu? Vou chamar de Chama Viva, viu? Tô brincando. Me conte sobre esse grupo, pastor, o presbítero Eduardo. Bom, pastor, aqui foi uma ação que a gente fez no dia 12 de julho. Aí, como a gente tem poucos dias na semana para trabalhar, porque a maioria trabalha, né? Tem suas obrigações semanais, aí a gente usa mais o sábado para atuar, né? Para atuar. Só que a gente aí procura fazer logo um estirão. Isso aqui eu já sei onde é, que eu vivi muito tempo aí depois eu mudei, né? Aqui é o Monte do Estiep, né? Aí depois eu mudei para Itapuã. Aí hoje eu vou mais em Itapuã do que no Estiep. Na época que eu ia aqui, no início, esse ponto de ônibus não tinha essas areias ainda, era ponto de ônibus de verdade. Agora ele foi aterrado, né? Sim. De tanta areia que desceu. Mas aqui é o grupo buscando manter a chama viva. Sim. Na oração no monte, né? Sim. Pelo que eu vi da foto aqui. A gente foi no monte nesse dia aí, no finalzinho da nossa ação. Essa foto, ela retrata todas as ações, né? Primeiro a gente foi no hospital aqui, em 2 hospitais, uma emergência e uma maternidade que tem um complexo. Aqui em cima é visita no lar? Aqui, é uma visita no lar. Certo. Essa irmã, ela tá passando por um câncer, mas... Vocês foram lá levar esperança também? Sim.
É isso aí. E assim, pastor, uma mulher muito forte em Deus. Uhum. Você conversa com ela e você não consegue, tipo, se você não souber que ela tem realmente a enfermidade, você não A consegue. maneira que ela se comporta e se apresenta é Sim. como se... Nada tivesse acontecido. E ela é uma mulher muito de fé mesmo. Vocês levam esperança e inspiração, mas recebem também, né? Recebe também. Não é? Tem um feedback assim muito apropriado, né? Eu diria, né? A recompensa, ela chega logo. Ela chega. Né? E aí ela conversando com a gente, bastante firme em Deus, na fé que ela tinha. Inclusive, ela até já passou por um câncer e foi curada. E agora está passando por um outro câncer, mas ela disse que enquanto Deus permitir ela estiver na terra, que ela vai viver a esperança em Deus. Glória a Deus. Vamos ver a próxima aqui, para nós ouvirmos também. Aqui é lá na casa da irmã, no caso, lá né? na casa dela. Aí o vídeo, maravilha. Diaconisa Thelma, irmã Rita, irmã Gil, Diácono Ailton. E tem uma outra irmã aí que eu conheço ela também, eu acho. Que eu vi na foto, não sei se ela... É uma irmã aí. Irmã Juliana, acho que eu conheço. Vamos lá para a próxima. Aí é hospital. Aí é no hospital. Que hospital esse aí? Aí é aquele complexo que tem ali no Palmiúdo, Ah, que tem a maternidade, a emergência, os hospitais em si. que maravilha, né? Eu penso que todos que nos assistem vêm identificando, né, dinamicamente aí o comportamento, a natureza dos grupos, a ação da nossa igreja. Isso aqui é a igreja do lado de fora. São membros, né, do corpo de Cristo, liderados por pessoas que o próprio Deus separou. E essas pessoas estudam a palavra, se reúnem, eles debatem as agendas, formam os seus campos de ação e assim, não fica só falando, eles vão para o campo, eles entram em áreas hostis, entram em áreas no sentido até mesmo da saúde, né? Áreas também que são hostis, ou seja, se expõem, porque você vai num hospital, você está se expondo, né? Sim. Então você entra ali com essa consciência. Quando eu vou para os hospitais, eu sei realmente até mesmo os riscos que nós estamos lá. E eu vou geralmente com o meu grude, né? Meu grude não fica fora. E quando eu falo da minha esposa, eu falo porque ela não tem o baço, ela não tem 70% do pâncreas. Então, o fato dela não ter o baço, o local que armazena as reações de vacina, é o nosso baço, ela não tem. Então, se tratando de imunidade, vamos dizer assim, um mosquitinho deu um pitoque nela, já é para ela dar uma balançada, mas não balança. Entendeu? Eu brinco que é sergipana, aquela coisa assim, acho que até os anticorpos dela devem ter peixeira, que eles se resolvem lá por dentro, porque a gente entra em tudo que é hospital e ela sai de lá com mais saúde do que se imagina, né? E esses dias, por exemplo, nós tivemos frequentemente no Santa Isabel um lugar que ela passou por uma experiência muito dura também. Mas isso, assim, a natureza da nossa igreja na prática, isso me deixa muito feliz. Eu quero parabenizar também o presbítero Eduardo, todo o grupo Chama Viva, a atuação, a vontade de vocês todos de fazer uma obra autêntica, legítima, conforme a palavra nos instrui. Estão todos de parabéns, né? Vamos caminhando aqui para nós fecharmos. Pastor Carlos, suas palavras finais, fique à vontade. O que o pastor quiser falar também com o seu grupo, ou pessoas que de repente têm o desejo de fazer e ficam preteritando. Se o pastor quiser aconselhar, fica à vontade, olhando nos olhos azuis desbotados, como eu brinco lá na igreja. Eu queria parabenizar, né, os filhos da promessa pelo empenho que estão tendo em cada departamento que foi solicitado, os trabalhos tudo encaminhado direitinho. E lembrando sempre para nós vigiarmos, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai vir buscar a sua noiva. Sejam prudentes naquilo que vocês foram determinados a fazer. Esse é o meu conselho para vocês, que Deus abençoe grandemente. Amém. Pastor Fernando, suas considerações finais, fique à vontade, pastor. Pronto, eu agradeço ao pastor Gilei pela oportunidade de estar aqui. Amém. Né? É muito bom a gente expor tudo isso que está acontecendo, porque nós conseguimos alcançar e motivar outras pessoas. Por exemplo, no meu grupo tem
2 pessoas de outra congregação. Quando nós lançamos, uma é minha mãe e uma irmã em Cristo, que foi ovelha nossa na outra igreja. Então, quando nós lançamos a proposta que fizemos entendê-la, de imediato se lançou e tem dado resposta. Então, eu agradeço também ao Guardião da Palavra, eu parabenizo todos os grupos da Gincana Lamparinas Acesa, porque você conciliar, pastor, tudo isso, a sua vida, família, trabalho, de fato isso é para quem entende o que é a obra de Deus, sabe? Ter espaço para Deus na sua agenda. Tem, isso, né, pastor? Tem que ter, pastor. E a sensação de quando nós estamos envolvidos com isso é de que nascemos para isso, sabe? Uau. A gente se pega em momentos como esse, eu tinha que estar aqui. Eu nasci para isso, né? E esse é o meu desejo, que o Senhor ministre no coração, não só do pessoal lá da igreja, mas de todas as igrejas, né? Sim, essa é a obra de Cristo, esse é o querer de Deus. Uau. Amém, pastor. Presbítero Eduardo, suas considerações finais. Geralmente quem fala por último paga a pizza quando termina o podcast. Brincadeira, fica à vontade. Pastor, primeiramente queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre a obra do Senhor, sobre essa missão, sobre as coisas que a gente tem para fazer. Queria agradecer ao Chama Viva por ter me acolhido como líder, porque em toda mudança de liderança, em toda mudança de pensamento, há situações que podem gerar algum tipo de polêmica, algum tipo de desgaste, né? Então, agradecer a eles não terem me deixado, estão comigo, agradecer por todo o empenho, todo o esforço que eles vêm fazendo para que a gente possa realizar essas ações. Eu queria também deixar um convite para quem ainda não está em uma equipe e tem visto todo o esforço das outras equipes para fazer o melhor para Deus, que se candidate a uma equipe, porque o nosso trabalho ele é árduo, mas ele vai ter frutos lá na frente. E talvez você que ainda não participou e está resistindo a participar, possa um dia chegar lá na frente e dizer: por que não participei antes? Por que não? Penso que vai ter esse sentimento, por aquilo que eu já vi espiritualmente, viu, presbítero? E aí, só lamento, né, pastor? Só lamento. Pois é, SL para vocês, então, gente, não deixe esse asterisco na sua vida. Deus fala, né? E na forma mais simples para nós entendermos, é isso aí mesmo. Bem, dias atrás eu fiz uma reunião e foi muito importante para mim, e um dos conselhos que eu fiz questão de registrar e entregar por estudo também, né, foi todo o grupo ajudar para que as vossas mãos estejam erguidas. Quando Moisés, suas mãos estavam erguidas, ele vencia a batalha, Israel triunfava, Amaleque perdia. Quando a mão cansava, o inimigo triunfava. Fizemos uma dinâmica na igreja e eu penso que a visão é essa, né? O conselho que eu dou é justamente esse. Mantenham as mãos levantadas, mas sempre tendo por perto Arão e Ur, desse século, desse momento presente, em que certamente existe no grupo de vocês. Sim. E eu sei que nós vamos longe, porque é promessa e Deus cumpriu tudo que me prometeu ao longo desse tempo. Eu não tenho nada que de repente eu possa questionar, e algumas outras eu entendo que elas estão por acontecer, porque há um tempo que Deus determina, né? Então vamos ficar por aqui, mas vamos fazer uma oração? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, te agradecemos aqui por mais este podcast. Quero te louvar pela vida do pastor Carlos, pastor Fernando, presbítero Eduardo, também suas famílias, a vida dos teus servos, o ministério dos teus servos, também, meu Pai, os grupos que eles representam, todos os componentes. Que o Senhor continue agraciando, fortalecendo, dando saúde, protegendo, recompensando também o trabalho, meu Pai, o servir com amor e com alegria de cada um dos teus filhos. Capacita e continua enchendo do Espírito Santo cada um deles, recompensando também, meu Pai, em todas as áreas e principalmente na saúde, em nome de Jesus. Recebe a nossa
adoração a Ti, que essa casa agora que está ouvindo e vivendo essa experiência desse podcast possa ser também impactada com saúde, livramentos e prosperidade em nome de Jesus. Amém? Meus queridos e queridas, vamos ficando por aqui com mais um podcast Vida Plena, na esperança em Deus de poder voltar aqui com mais um momento como esse para contribuir com a sua inspiração, com a sua evolução, com a sua fé e com o seu chamado, tá bom? Deus te abençoe. Você que vai assistir ou em cortes ou na íntegra no YouTube, compartilhe, envie para pessoas que você conhece para que elas possam desfrutar desse momento que nós reservamos aqui também, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor aos pastores, a paz do Senhor a todos vocês, minha gratidão ao Igor aqui também pela paciência e colaboração. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima.